Olá, tudo bem? O presidente dos Estados Unidos é um gênio. Sim, depois de Napoleão Bonaparte, para mim um dos maiores estrategistas que eu já vi. Mas por que você acha que o presidente dos Estados Unidos é um gênio? Bom, vou fazer primeiro uma conta com vocês para entender melhor o que eu quero dizer. Em se contando que essa gripe nova atinge uma média de 0,2 sobre sua letalidade, nós então fazemos a conta de que, por exemplo, a Espanha, que tem uma média de 50 milhões de pessoas, atingindo-se o pico da sua doença, que seria 50%, atingiríamos um número de mortes de mais ou menos 50 mil pessoas. 50 mil pessoas morreriam no total, atingindo o pico dessa doença grave que se espalha pelo mundo. De 50 mil pessoas na Espanha, porque a sua população é de 50 milhões, vamos para o Brasil, que teria uma média de 210 milhões, o pico da sua doença sendo atingido com 50% de pessoas atingidas, com índice de letalidade de 0,2%, daria 200 mil pessoas. Daria 200 mil pessoas, lembrando que fazendo essa estatística de 0,2 na Europa sem a hidroxicloroquina. Com a hidroxicloroquina, lógico, esse número cairia estratosfericamente. Nos Estados Unidos, com a média de 350 milhões de habitantes, nós então viríamos numa média de 0,2% de letalidade, com 50% de sua população sendo atingida num pico, uma média de mais ou menos 350 mil pessoas mortas. Lembrando que tudo isso sem os cuidados necessários que não houve na Espanha, por exemplo. Já que na Espanha morreriam 100 mil pessoas pelo índice estatístico, de acordo com a sua população, seu conjunto sua população, seus habitantes, então, sem os tratamentos já alcançados, atingiria nos Estados Unidos 350 mil pessoas. Qual foi a fala do presidente dos Estados Unidos? Seria possível que atingisse 350 mil mortes aqui nos Estados Unidos. Ok, ele disse isso depois de lutar incessantemente para dizer: parem de ficar desesperados, parem porque nós já estamos trabalhando, parem porque vai ficar tudo bem. Contando com o uso da hidroxicloroquina, esse número cairia bastante, esse número cairia para 90%. Trump anunciou que sim, essas 350 mil pessoas poderiam chegar à sua fatalidade de acordo com números estatísticos, levando em consideração o que aconteceu na Europa. Só que aqui é América, o número seria diferente. Acontece que é nisso que essas pessoas batem incessantemente. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. E de tanto dizer não, calma, não vai ser assim aqui, não vai ser assim aqui. Peraí, época de eleição, pensou o gênio, o presidente dos Estados Unidos. Apesar de ter uma vacina na porta, apesar de ter a hidroxicloroquina, apesar de já ter pronto muitos e muitos leitos hospitalares, apesar de já ter muitos e muitos ventiladores pulmonares preparados, por que eu vou ficar brigando com essas pessoas alarmistas que querem causar histeria no povo? Por quê? Peraí, época de eleição, não adianta ficar brigando com esses alarmistas que querem causar histeria na população. Vou usar isso ao meu favor, vou ajudar o povo, vou ajudar a minha nação, mas também, quer saber, vou dançar a dança deles, vou usar isso ao meu favor. Já tendo com a vacina quase preparada, já tendo leitos de hospitais, bastante leitos já preparados, já tendo milhares de ventiladores pulmonares preparados. Isso fazendo com que o número de 0,2% vai cair muito, para cair para 0,02%. Então, vou dançar a dança deles e vou sair, sabe como? Já que está tudo preparado para a época do pico. E na época do pico essa taxa vai cair drasticamente. Adivinha, essas pessoas que estão querendo causar histeria, pois bem, eles vão me transformar em um herói. Eu vou sair dessa como herói ainda. Então, vou dançar a dança deles. Donald Trump, um gênio. Bom dia.